Sejam bem-vindos a mais um R0Cast, o melhor podcast médico, onde trazemos conteúdo sobre residência médica, saúde mental e carreira de sucesso. Tudo o que você precisa saber para se destacar nesse mercado cada vez mais competitivo. Eu sou Marcos Vinícius, host desse podcast. Estamos aqui também com o nosso queridíssimo co-host, Juan Pablo Murillo. Sejam todos bem-vindos, pessoal. Vini, obrigado. Hoje tem um podcast bem interessante, né, Vi? Boa, então, para dar sequência a essa série de podcasts que estamos fazendo, não tinha quem não convidar que não a professora Pia, para falar um pouquinho sobre a jornada dela, falar um pouco sobre residência médica. O pessoal está muito em dúvida, né? Nessa época é importante contar um pouquinho sobre sua experiência. Pia. Muito obrigada pelo convite, pessoal. É uma grande honra aí estar nesse episódio do R0. Boa, Pia. Então, como a gente está nessa época aí que eu acho que muitos resultados estão saindo, muita gente ainda está decidindo se vai fazer, se não vai, para onde vai. Vamos falar um pouquinho da sua experiência, da onde você fez, que é há tantos anos atrás aí, tô brincando. Mas vamos contar um pouquinho da sua experiência, que a gente sabe que cirurgia geral não é fácil, né? Uma especialidade, acho que já é legal o pessoal já entender como é que é a dinâmica, para quem não sabe. Conta um pouquinho pra gente, Pia. Isso aí, acho que você falou a frase certa, né? Cirurgia geral não é nada fácil. Em nenhum lugar. Em nenhum lugar, exatamente. Acho que isso é o primeiro passo. Todo mundo ter muito claro que cirurgia geral, aí hoje em dia são 3 anos, então na minha época eram 2 anos ainda. Eu fui a última turma da área básica de cirurgia geral. Mas a frase que me falaram logo no começo da residência, que marcou ali minha jornada dos 2 anos, foi que tem data para iniciar e tem data para terminar. Então, realmente é a mentalidade que os residentes devem ter logo do começo. E é uma etapa agora onde muita gente está em dúvida, né, para qual residência ir, se vai para o interior de São Paulo ou em algum outro lugar do Brasil. E, às vezes passou em 2 ou 3 residências, então cada serviço tem suas coisas positivas, tem suas coisas negativas. A gente às vezes acha que talvez as grandes casas, né, são perfeitas, não tem nenhum ponto negativo, é muito pelo contrário. A gente vê que sempre acaba tendo aí dos dois lados. Os dois lados da moeda. Exatamente. Você sabe que essa frase que te falaram na residência, Pia, é algo que eu acho que permeia, porque quando eu era acadêmico, eu escutei a mesma coisa de um R2 da cirurgia geral. Tipo assim, a pessoa tava passando pela vascular e tava muito ruim, né, pra não falar outra coisa, assim, tipo, acabada e tal. E aí ela falou, cara, o que me motiva é que tem dia pra começar e dia pra acabar. Sim, exatamente. Mas, ô Pia, vamos começar então, já que você falou sobre esses dois lados da moeda, vamos falar um pouquinho sobre os lados positivos e negativos de fazer uma residência no interior, e aí depois você pode falar um pouquinho mais especificamente de Botucatu. Beleza. Bom, pra quem não sabe, eu fiz residência na Unesp, né, em Botucatu. Na época, ainda continuam sendo, acredito eu, que 11 ou 12 vagas de residentes. Então, para um serviço que é grande, né, mesmo sendo no interior, a gente é referência para várias cidades ali da região próxima. Você sabe o raio de, raio de habitantes que vocês cobrem ali? Não sei com exatidão, mas assim, o volume de pacientes é muito alto. Assim, em todas as áreas e muito mais na cirurgia geral e na ortopedia. A gente é referência mesmo. Legal. Lá para aquela região. Além de ser lá é o hospital de clínicas, né, de Botucatu. Então, pronto-socorro porta aberta, Pia? Ou porta fechada, só referenciado? Atualmente é referenciado, né, SAMU, como sempre, né, porta aberta, a gente recebia tudo que eles traziam, rodovias, né, então lá não costuma ser uma região muito violenta, entre aspas, então a gente dificilmente atendia um baleado, esfaqueado, mas assim, acidentes, né, em grande escala, em rodovias, era algo bem comum. Mas então não tinha porta, você não tinha que passar por porta ali durante o seu plantão, era só atendimento. Era referenciado porque a gente tem um pronto-socorro que é da cidade, né, que é menor, que refere todos os pacientes para a Unesp, e muito comumente o médico que estava de plantão na cirurgia nesse pronto-socorro ou era nosso residente, ou era nosso R+, ou R igual, então ele sabia muito bem triar os pacientes. E você, lá durante a residência, tinha estágio que tinha a porta aberta ou sempre era desse sistema?
Por exemplo, porque eu lembro que você saía para outras cidades Sim. também para fazer Não, outros estágios. a gente tinha estágios, né, fora de Botucatu, principalmente para ter mais contato, né, com esfaquear, né, ferimento por arma branca, ferimento por arma de fogo, que eram em Bauru e Jaú. Jaú era mais cabeça e pescoço. Lá também era referenciado. A maior parte dos pacientes eram referenciados. Bom, eu pergunto isso porque, por exemplo, na Santa Casa é porta aberta. Ainda continua sendo porta E aberta, ainda né? continua sendo porta aberta. E lá, o pessoal da clínica brigava para ter gente da cirurgia em alguns momentos. Então, acho que tinha uma escalinha ali Entendi. no plantão noturno que tinha alguns cirurgiões que tinham que dar. Então, acho que fazia parte do estágio também você dar alguns plantões no pronto-socorro. Já no HC, eu sei que lá é pronto-socorro porta fechada, só referenciado. Uhum. Mas eu confesso que eu preciso ter certeza se, por exemplo, no HU eles têm que pegar, porque lá talvez tenha pronto-socorro mais porta aberta. Então, por isso que eu perguntei sobre Sim. isso. Não, logicamente, né, o campus lá em Botucatu da Unesp é muito grande, então se ocorria qualquer tipo de acidente próximo ou lá dentro mesmo, que às vezes acontecia, a gente tinha que abrir a ficha, isso daí não tinha dúvidas, né. Mas aí o primeiro porta aberta. atendimento É dado era da pela clínica. gente. Não, é da cirurgia. Abria para a cirurgia. Entendi. Isso. Normalmente os pacientes, ou se acontecia nas proximidades, já abria a ficha, não tinha como ir para outro lugar e depois ir para a Unesp, ou já vinha triado desse outro pronto-socorro que era menor. Boa, legal. E aí fala um pouquinho, então, como que era a cidade, o que você gostou, o que você não gostou. Primeiro falando de cidade, depois a gente Tá. vai pra residência. Eu acho que Botucatu é uma cidade extremamente tranquila, muito segura. A cidade gira em torno ao campus da Unesp, então uma vida universitária, assim, acho que a maior parte das pessoas que você encontra nos locais estudam ou trabalham na Unesp ou tem alguma relação com a Unesp. Então, eu digo que Botucatu tem sua vida pela faculdade de medicina e também tem, né, unidade de veterinária e tudo mais, mas é um campus universitário, uma cidade como tal. Movimenta muito dinheiro lá. Acredito que sim, mas assim, no geral são residentes, né? Sim, mas eu estudantes, etc. Acaba que a região ali, então tem restaurantes em volta, tem tipo prédios em volta, né? Isso. Quando a cidade é muito universitária, acaba que a faculdade ali, ela gira bastante a economia da cidade, né? Exatamente. Vem muita gente de fora, uma rotatividade muito grande, né, de pessoas. É uma cidade muito segura, muito tranquila, de segunda a sexta-feira, né, assim, é sempre tranquila, na verdade. É uma cidade bem, assim, relax, você não vê muito burburinho, nem nada. Então, pra quem gosta de comer fora, não é muito local. Tem restaurantes muito bons e eu acho que o custo de vida é bastante acessível em comparação com São Paulo, por exemplo, né? Uma realidade completamente diferente. Eu lembro muito bem que com a bolsa de residência eu conseguia pagar o aluguel onde eu morava, que era num prédio muito bom, numa região muito boa. Eu ficava a 5, 7 minutos de carro no máximo da faculdade, né, do hospital. Então, assim, era bem acessível, muito segura, cidade muito limpa, e o pessoal de lá, né, muito agradável. Bem receptivo, eles estão bem acostumados aí com residente, com estudante de medicina como tal. Boa. Então, com a bolsa, em teoria, dá pra sobreviver bem lá. Sim. Comer. Tinha muita gente que fazia tudo com isso. Exatamente, eu mesma fazia, assim, meus gastos, eu conseguia lidar bem com o que eu recebia da bolsa. Logicamente que na época que eu estava na residência, a gente teve a ajuda, né, aquele bônus do Covid, da pandemia, isso ajudou bastante na época, mas no geral é bastante tranquila, não é uma cidade cara. Tinha algum auxílio alimentação ou A gente tem um auxílio moradia. Moradia? Uhum. Então todo mundo recebe um bônus. Todo mundo recebe um bônus a mais do auxílio moradia. Putz, isso é ótimo. É ótimo. Que eu acho que a maioria aqui não tem. Sim. Por exemplo, em São Paulo, na USP, você tem lá a moradia. Moradia Sim. pra dormir. Mas se você quiser morar fora, você vai pagar. Sim, e não são muitos lugares, não são muitas vagas, né? Lá na moradia como tal, são poucos locais. Mas eu acho um ponto importante de falar isso, por exemplo, assim, a bolsa é a mesma no Brasil inteiro. Uhum. Então, se você não tem condição nenhuma de sustentar ou de ter um suporte, cara, São Paulo é um ambiente mais hostil. Realmente. Porque tudo é mais caro. Então, por exemplo, você vai fazer todos os bairros ao redor das grandes universidades, vai ser mais caro. A alimentação é mais cara. Então, assim, tem como fazer sem trabalhar, mas é um pouco mais difícil, né? Sim. Se você não trabalha nada, não tem nenhum suporte, é um pouco mais difícil. Ou você vai ter que morar, por exemplo, na moradia, que tem outras opções também, né? Bom, no geral, assim, da cidade, eu não tenho o que falar, é uma cidade excelente, qualidade de vida
ímpar, né? Tirando o ritmo de residência, que obviamente é muito cansativo, principalmente a área de cirurgia geral. Mas, no geral, a cidade é excelente. Boa, legal. Vamos falar então um pouquinho da residência, né, Pia? Uhum. Como é que foi aí a residência médica, o choque, Bom, o ambiente? a gente sabe, né? Quem presta cirurgia geral e está decidido para fazer cirurgia geral, que eu acho que é o primeiro passo, você ter certeza disso, vai com uma ideia de que vai ser difícil, né? Minha experiência, eu acho que foi tão difícil quanto eu imaginei. Né, é um ambiente. Isso é bom, então você não tinha expectativas grandes. Exato, eu fui né? Com uma realidade assim, bem clara na minha mente, né? Até na entrevista eu lembro muito bem que era um dos questionamentos, né? Você está preparada para enfrentar um ritmo tenaz, cansativo, muitas vezes poucas horas de sono e tal. E, né, a gente foi realmente preparado para isso. Logicamente que a realidade muda um pouco, né? Você chega a um ponto que você tem um cansaço, né, real ali, físico. Mas, é o que eu te disse, todas as vezes que eu lembrava disso, eu afirmava para mim mesma que tinha data para, né? Começou, desistiu, tem data para terminar. Algumas pessoas desistiram, umas bem no começo, outras um pouquinho mais. No meu ano, não. A gente ficou com um a menos. Teve uma pessoa só. Uhum. Teve alguém que teve burnout no caminho ou não? Não que eu me recorde, assim, não que tenha sido afastado ou algo pelo tipo. A gente conversava entre a gente, dizia, a gente sabia que um estava mais cansado que o outro, tinham estágios, né, mais cansativos do que outros, mesmo você falou vascular, é um estágio extremamente pesado, principalmente para o R1, e a gente tentava dar um apoio ali para aquele colega que estava naquele estágio e a gente estava num estágio um pouco mais tranquilo, a gente tentava se apoiar. E no R1, né, quem criou a escala, que na época a gente mesmo que organizava a ordem, basicamente era vascular e depois férias, então dava para equilibrar um pouco aí. E como que era o ambiente lá? Eu acho que é legal falar o ambiente, tanto entre os residentes do mesmo ano, quanto em termos hierárquicos também, porque a gente sabe que alguns serviços têm uma hierarquia mais forte, mais dominada, alguns é um pouco mais horizontal. Sim. A relação. Bom, eu acho que a primeira lei, né, acho que em todas as especialidades, mas principalmente na cirurgia geral, essa hierarquia, pelo menos lá na Unesp, isso é muito marcado e orientado, e eu acho que é realmente certo, né, a gente precisa aprender o passo a passo ali, né, você se colocar no papel de R1, né, você tem muita coisa para aprender, cada dia um aprendizado novo, por incrível que pareça, cada paciente te traz uma história diferente, uma experiência diferente, e o passar do tempo é o que te forma, né, na cirurgia, queira ou não. Então, acho que era um ambiente onde a hierarquia era soberana, você tinha que cumprir o seu papel ali. Eu acho que por ser uma casa mais acadêmica, né, a gente tem algum serviço, eu nunca, né, fiz parte de um serviço do SUS de cirurgia geral, mas eu posso falar do meu serviço, era acadêmico do ponto de vista que você não que não podia, mas você tinha um respaldo muito grande de R+, de chefe, você tinha uma acessibilidade muito grande com os seus chefes ali do pronto-socorro, sempre tinha alguém para te ajudar. Mas eles eram acessíveis? Eles eram acessíveis, principalmente aqueles que tinham acabado de sair há 2, 3 anos, por exemplo, da gastrocirurgia, eles eram muito acessíveis para você, para te ensinarem. Isso é ótimo, né? Para você tirar dúvida. Não lembro de um momento de uma dúvida tonta, por exemplo, e eles vão achar ruim. Não, eles gostavam mesmo de ensinar. Que legal. Então era, obviamente que tinha a carga do dia a dia, as horas, né, que às vezes na vascular a gente saía meia-noite, o Toninho não me deixa mentir, um dos professores da cirurgia, e voltava para o hospital 5 horas da manhã, isso era comum nesse estágio. E outro ponto positivo de lá, que eu acho que é um pouco diferente talvez de alguns lugares, é que a gente passava por todas as áreas da cirurgia, todas as subespecialidades, então a gente tinha um contato muito próximo com uro, com vascular, com gastro. A gastro era dividida, então você passava na coloprocto, só paciente na coloprocto, você passava na fígado e via biliar, só esse tipo de paciente. Então, acho que você sai com uma riqueza de conhecimento muito grande. Mas também não tem seu lado negativo, a gente não sai operando tudo. Tá muito bom pra ser real. A gente não sai operando tudo, né? Então, eu acho que esse é um ponto aí que deixa aquém, né?
Bom, eu acho que um ponto forte a se salientar é que esse ambiente que aparentemente parecia ser pelo menos salutar aí do assistente ter uma boa relação ali em tirar dúvidas, porque tem vários locais que se você pergunta algo, você é visto meio ali como burro, ou estudou pouco, alguma coisa assim do gênero, e é meio coibido, né? E aí você acaba evitando perguntar e às vezes acaba aprendendo errado ou fazendo alguma coisa errada por esse receio de tomar bronca ou de tomar alguma, né? Não, dependendo, assim, da pessoa que estava com você no estágio, seja RIMAI, seja chefe, até eles não gostavam muito que você tomasse uma iniciativa do ponto de vista, tirei da minha cabeça, vou prescrever porque eu acho que é certo. Às vezes eles não gostavam, assim, já vi alguns casos que realmente a gente acostumava essa questão de perguntar, tá certo, essa dupla checagem. Tá. Então isso tinha bastante. Mas você acha que você fica meio mal acostumado ou é legal? Eu acho que é legal, porque assim, fora, né, a carga pesada de tempo, horas, falta de sono, etc. Eu acho que era muito bem organizada do ponto de vista desse cordão umbilical. Então, no começo do R1, você tinha o R2 junto com você no pronto-socorro e passando os meses, você começava, por exemplo, o pronto-socorro começava 1 R1, 2 R2. Lá pro mês de abril já era 1 R1, 2 R1s, 1 R2. E já pro final, né, pro meio do ano, pro final, né, que as provas vão se aproximando pros R2. 3 R1s. Aí era triplo cego. Então, meio que era, a gente chamava de triplo cego. Então, era um cordão umbilical aí que ia se cortando com o passar do tempo. Preciso. Eu acho que te gerava mais independência, né? E, obviamente, tinha um chefe lá em cima e você chamava quando fosse realmente necessário, né? Não era pra chamar toda hora. E aí, o outro ponto que você tinha falado, que eu acho que é importante frisar, que eu acho que é comum de todos os serviços. Então, assim, se você quiser entrar numa grande instituição que vai ter muitas especialidades, vai ter a vantagem de você rodar, de você ter acesso a essas especialidades. Mas, ao mesmo tempo, a especialidade é que vai ter prioridade cirúrgica. Com certeza. Então, conforme tiver a escala hierárquica, né, o R1, o R2, às vezes até o R3, vai ter pouca cirurgia porque vai ser o especialista. Vai ter o vesícula, apêndice, às vezes vai ter o gastro que vai ter querendo operar ali por vídeo. Então, esse que é um ponto negativo, eu diria, né, Pia? Existiam algumas regras, né? Então, quando você virava R2, você estava de plantão, a laparotomia era a prioridade do R2. Mesmo que o R2 estivesse descansando, porque o R2, né, tinha um momento do plantão que tivesse calma, ele conseguia subir para descansar, a gente tinha que ligar para ele ir para a laparotomia, que em teoria era a regra. Se fosse apendicite, era do R1. Então, haviam essas regras, né? A gente conseguia dividir isso. E hoje em dia eu vejo que isso é mais que justo, assim, eu acho legal. Até porque tinha muita cirurgia que ia para R4, né? R4 de todas as subespecialidades. Exato. Então, assim, eu acho que em alguns serviços você vai ter menos especialidades e você vai acabar botando mais a mão na massa. Então, exatamente. Eu acho que é importante você dosar. Então, assim, por exemplo, eu quero ter uma formação, eu quero viver no interior do Nordeste, lá do Ceará. E lá eu preciso resolver tudo. E eu não tenho muito tempo para me dedicar a uma formação. Sim. Às vezes fazer um serviço do SUS com alta complexidade, mas com poucas especialidades, às vezes menos renome, você vai botar muito mais a mão na massa e vai conseguir ser mais resolutivo. Mas, ao mesmo tempo, talvez a parte acadêmica, se você quiser ficar num grande centro, seja um pouco pior. Então, eu acho que é importante você ter essa visão, né? Na hora que você vai escolher o serviço, é importante ter essa visão. Sim. E a gente tinha uma época do ano que a gente ia para Bauru. Esse é um ponto negativo que a gente acabava pagando 2 aluguéis, né? 2 moradias aí, a princípio. Mas lá, a gente não tinha essa, entre aspas, proteção toda. A gente não tinha chefe muito Como à é que você disposição. fazia, então, Pia, em relação ao aluguel? Por exemplo, você continuava pagando o seu de Botucatu e o de Bauru, como que fazia? A gente pagava. Normalmente a gente, por exemplo, sempre eram 3 colegas da minha turma. Um ia para pediátrica, o outro ia para o hospital de base, que é um hospital mais focado em trauma, em Bauru. E eu, por exemplo, estava no hospital estadual, que é mais paciente de enfermaria, mais cirurgia oncológica e tudo mais. A gente acabava pegando o mesmo Airbnb e acabava dividindo. Porque aí não precisava, não, mas aí não precisava fazer um contrato de 12, 18 meses. Não. Lá ele tem esse Airbnb. Já haviam lugares específicos que a gente acabava alugando o ano inteiro, né? Se parar pra pensar, porque iam vários grupos o ano inteiro, né? Mês após mês. E lá, realmente, lá a gente botava mais a mão na massa, porque era você por você mesmo. E o legal e muito positivo, que eu acho que é um benefício do interior,
é que muitas das pessoas que estavam na retaguarda nesses hospitais foram residentes da Unesp. Então, eles eram muito legais com a gente, né, lá em Bauru, porque era um contato direto, diário, e aí eu tinha a responsabilidade de passar o caso pelo telefone, e você vê que os chefes vão confiando no seu exame físico e tudo mais, e aí a gente operava junto, e era você e o chefe, que eram esse residente ali, da onde você, né, da onde você estava fazendo a residência. Então, eu tinha esse contato muito próximo, era bem legal, eu gostava muito. Você gostava mais de Bauru que do Unesp? Eu acho que pra gente que tinha uma rotina muito, assim, bem pesada na Unesp, dependendo do estágio, Bauru era bem legal, assim, até porque a gente operava mais. A gente, logicamente, você ficava mais sozinho, mas não que você era menos observado, mas era mais leve o ambiente, né, no geral. Talvez os chefes ali também tenham outras, às vezes uma responsabilidade diferente sobre vocês, né? Sim, acho que a gente trabalhava em conjunto ali, né, um ajudava o outro de maneira mais direta. Boa, bacana. Ô Pia, eu acho que um ponto importante também de salientar, que eu acho que no começo do episódio você falou, é relacionado a você idealizar muito os grandes serviços, né? Uhum. E o Unesp é um grande serviço que eu acho que muita gente deve idealizar e às vezes se frustra. Sim. Então acho que é importante para todo mundo aí que vai prestar residência médica entender os pontos positivos e negativos e entender às vezes, você vai chegar num R1 e você acha que todo mundo vai pegar na sua mão, você vai aprender tudo, que você vai sair, que o professor, o chefe ali do serviço, que é o maior renome em tal coisa, vai chegar na sua mão, não, vamos discutir aqui essa tomografia, e você vai achar que vai sair, né? Não, mas e outra ideia que eu tinha, nossa, vai ter muita aula. Vai ter aula todos os dias, é um serviço muito acadêmico. É acadêmico, sim, mas a gente tem que saber diferenciar que a gente não tá mais na faculdade. Então, qual que era o volume de aula, por exemplo? Muito pouco, assim, não há tempo suficiente, né? A gente tem um volume muito grande de paciente, de fluxo, que depende do residente realmente. Então, as aulas haviam, mas não eram, né, sempre, ainda mais que eu estive na época da pandemia. Acredito eu que ainda se mantém um pouco esse ritmo de aulas ali, meio que esporádicas. Mas, tipo assim, tinha uma regra toda semana, uma vez na semana, um dia, ou tipo assim, era quando o chefe falava? Quando o chefe falava, basicamente. Não tinha uma reunião, por exemplo, uma reunião da Sim, grande por exemplo, quando você passava na vascular, toda segunda-feira tinha a reunião dos pacientes da vascular. Queira ou não, ali você revisava. Mas era uma visita ou não? A gente chamava de visitão, então era... Beira-leito? Beira-leito. Então era bem legal, porque ia o infectologista, né, que é uma área aquém, mas que tem tudo a ver com a vascular, e o chefe da vascular, todos os outros, né, o chefe principal, os outros chefes, os residentes, R3, R4, R5, ia todo mundo. E aí você discutia todos os casos e depois a gente ia pra sala e discutia mais ainda com imagens. Só que ali, eu digo, hoje em dia eu me arrependo um pouco. Talvez a gente tenha que dar um pouco mais de atenção para essas aulas. Na época, né, o residente tá tão cansado que meio que... Mas você montava a aula? Não, eram os R+. Eles montavam as aulas, eu assistia, né, a discussão. E aí eles davam as condutas, tal paciente tem que fazer isso, tal paciente. Então tinha essas discussões aí interessantes. Da mesma forma, na coloprocto, também um dia na semana tinha essas discussões, mas era mais dos pacientes que estavam na enfermaria como tal, né? O que vai ser feito com esse paciente, aí vinham outras especialidades para discutir, e vira e mexe tinha uma aulinha ou outra, que eram dados pelo R+. E é isso, e algumas áreas... O R2 dava aula. Por exemplo, na Uro, eu tinha que dar alguns temas. Então, no geral, tinha uma aula ou outra. Mas assim, não é uma faculdade, né? A gente não tem que ir com esse pensamento, que foi algo que na época me frustrou um pouco. Exatamente. Me veio uma imagem, assim, na hora que você estava falando da passagem de visita. Quando eu era acadêmico lá da Santa Casa, aí na ortopedia, os R1s, eles tinham que apresentar os casos. Era beira-leito, Pia, mas você tinha que montar um slide. Uhum. E aí se apresentava ali na beira do leito, pra todo mundo. Com o computador na mão. Com o computador na mão. Meu Deus. Só que qual que era o negócio? O R1 que tinha que apresentar, ele tinha que ser o primeiro a chegar no quarto e apresentar, olhando pra todo mundo aqui o caso. E assim, era muita gente, porque eram os assistentes ali da área, os residentes, os acadêmicos que estavam, tipo assim, eu era acadêmico, aí tava todo mundo em volta, aí o cara tinha que chegar o primeiro, assim, imagina que a gente tá aqui nessa sala, aí eu sou o primeiro a chegar, tá com vários leitos aqui, tô apresentando, aí eu tenho que ser o primeiro, aí você vai mudar de quarto, de enfermaria, você tem que ser o primeiro a sair, o primeiro a entrar no outro, tipo assim, cara... Correndo. Exatamente, você viu os caras correndo assim, cara, era horrível, tipo, horrível.
Mas sabe um ponto, Pia, que... Não, já teve caso de R+, que dormiu durante o visitão da vascular, pra você ter uma ideia. Mas assim, não apresentando. apresentando. Do Durante cansaço. a Palpando o pulso, assim, do paciente e meio que cochilando, assim. E o chefe? Eu não estava presente, não Ainda sei, bem. eu não sei o que deu, mas existem relatos. Ô, Pia, mas um ponto que eu acho que é importante, por exemplo, assim, em relação à aula, né? A gente idealiza muito, quer ter muita aula durante a residência. E para quem não tem aula, para quem não tem nenhuma aula ou tem poucas aulas, você fica falando, putz, acho que se tivesse mais aula ia me dar um pouco mais de embasamento teórico, ia ser legal, ia ver o professor falando, ou a gente mesmo apresentando. Mas para quem tem muita aula, ou para quem tem aula periódica, Que é mais prático. a pessoa acaba não aproveitando, cara. Tipo assim, pô, você tá cansado da residência, bicho, ou você tá dormindo na aula. Acho que o Ou você- ser humano é assim, né? Exatamente. É bizarro. Então, assim, é difícil você se contentar, cara, porque sempre vai ter reclamação. Se tem aula nos horários que não era pra ter aula, tipo assim, porque normalmente a aula é antes do ambulatório. Acho que você tinha muita aula, Tinha né, muita no aula. HC. Ou tinha aula no final de tudo. Aí, cara, você acabou a cirurgia, acabou o ambulatório, meu irmão, você não quer aula, tá ligado? Você quer ir embora. Aham. Mas não, aí tem a aula. Aí você não aproveita. Aí se não tem aula, Reclama, mas era isso, era o meu É dia a isso. dia. Era o meu dia a dia, era Imagina uma divisão entre querer ter aula e querer ir pra casa. Era Imagina se você fala que o pior foi vascular. Imagina que dentro do vascular, você ainda depois de fazer tudo que você fez, isso. Tivesse tinha que ir 500 pra mil aula. aulas. exatamente, agora vamos Ia- lá sentar ia morar aqui, lá no vamos hospital. discutir o caso, entendeu? Exatamente. Então é esse ponto. Então, aí ia ter exatamente. que ficar morando no hospital. Mas acho que a direto. dica principal pra quem tá agora, já passaram as provas, então as pessoas que às vezes estão esperando resultado, outras prestaram duas coisas diferentes, né? Sei lá, já escutei gente que presta rádio e cirurgia, que são dois mundos totalmente completamente distintos. opostos. Eu acho que tem que ter uma estabilidade emocional e mental muito grande, assim. Eu acho que é o primeiro ponto, assim, você ir mentalmente muito estável para uma residência da cirurgia geral, porque você vai ter altos e baixos o tempo inteiro durante, agora, né, 3 anos. Então, você deve estar disposto a isso e se preparar realmente, mentalmente, para isso. Eu acho que isso é importante. Você Saúde mental tem é que ter muito uma importante. resiliência, né, Pia? E a definição de resiliência, sabe qual que é? Sabe, Juan? A definição de resiliência? A definição de resiliência é você sofrer uma deformação e conseguir voltar ao mesmo estado. Que é difícil, né? Muitos Então, saem da você- residência exatamente. destruídos. Então você pega aquela garrafa, a garrafa que é resiliente é você amassar e ela voltar ao mesmo estado. E esse é um grande problema da nova geração, que ela tem pouca resiliência, ela sofre um trauma e acaba que às vezes ela não volta igual ou acaba estourando ou alguma coisa assim. Eu sinto que as outras, por exemplo, eu vejo meus pais assim, cara, é outra geração, é porrada, porrada, porrada Uhum. e tá normal, entendeu? Porque é realmente outra geração, né? Sim, Então, eu acho que essa mentalidade. E não ter vergonha mesmo. Se começou a residência, não gostou, eu acho que tem que ter coragem de mudar de área. Não me identifiquei. Tenta mais um pouco. Se foi eu sempre acho que tem seu que dar um sonho. tempo, né? Exato. Pra você perceber, Tentar. mas se você não realmente não tá Exato, feliz, não eu adianta. já vi vários Se em algum momento casos. a Pia pensou, tipo, desistir, Várias vezes. Várias vezes. que foi o Muitas que te vezes. Não, motivou, normal. por exemplo? Acho que todo mundo que Se fez. não pensou, Eu tá acho que você pensou em desistir alguma Com vez, Vini? certeza, com certeza. Mas o Pensou? que te motivou? O que te motivou, Pia, pra continuar? Eu acho que ter alcançado o lugar onde eu, né, ter entrado na Unesp pra mim foi o que me disseram no primeiro dia. Eu lembro muito dessa R+, ela era sempre via o lado positivo das coisas. Ela falava, gente, né, o primeiro, antes de desistir, pensem que vocês estão no lugar que alguém gostaria muito de estar. Então, sempre que vocês pensarem em desistir, lembrem disso. Então, eu acho que o que não me fez desistir foi nessa questão de cada ano que passa, a residência está muito mais competitiva, então os cortes de nota estão muito mais altos. E eu não queria perder a oportunidade, sempre gostei de cirurgia, eu queria mostrar para mim mesma que eu era capaz de completar aquilo. Mas é isso, é o que você disse, tem que ter muita resiliência, tem que ter um status mental muito bom. E é porque nada é perfeito. Então, assim, o R1, cara, é difícil você conseguir sair diferente, né? Assim, tipo, uma transformação de conteúdo muito grande, né, Pia? Às vezes você não tem condição ou tempo de estudar muito. Então, Não. isso é normal. Não adianta você se frustrar, Exatamente. entendeu? Ou Não se vale você a pena se Ou se frustrar. você estiver tendo muito tempo de estudar, provavelmente você não vai estar operando, ou você não vai estar tendo muita prática. Exato. Então é esse contraponto. Uma tendência que vem acontecendo
E eu acho que vai acabar acontecendo com grande parte, Pia, que é o que eu tinha comentado, é que a Coreme cada vez vai ficar mais forte em relação aos horários. Então, assim, até ortopedia em alguns serviços é 60 horas semanais. Então, eu acho que acaba que essa nova tendência aí de recursos humanos, de direitos e tal, cada vez mais vai se impor. Eu acho que até certo ponto é algo positivo, assim. É algo positivo, eu realmente não vejo algo negativo nisso. Até porque a gente quebra um pouco a cultura de que tem que ser horrível, você entende? Tem que se matar. Tem que se matar pra ser bom, pra sair bom. Eu acho que não há necessidade. Eu acho que dividindo bem os horários e talvez tendo um pouco mais de vagas, né? Dependendo da especialidade, dependendo do tamanho do serviço, se isso fosse proporcional, eu acho que tudo seria mais tranquilo, né? Logicamente que o trabalho é árduo, cirurgia geral, ortopedia são especialidades com um volume muito grande e nunca vai ser tranquilo. Mas eu acho que vai dar um pouco mais de folga. Mas aí, Pia, qual que é o negócio? Em teoria, os serviços vão ter que se cobrir com os médicos contratados. Exatamente. Então, assim, tudo é custo, né? Seria o mundo ideal, porque o serviço ele não vai precisar do residente para rodar e o residente vai estar lá para aprender. Só que acaba que não sei como é que funciona muito bem, porque o aprendizado vem da experiência, e experiência é tempo de rodagem, né? A gente tem que chegar num equilíbrio, né? E acho que é difícil. Nem mesmo os chefes desses grandes serviços, eu acho que eles têm a solução nas mãos, né? Nem o projeto, nada. Eu acho que é muito difícil. São anos e anos repetindo a mesma forma de ensino, a mesma forma de carga horária. Então, eu acho que as pessoas meio não que acostumaram, mas acho que virou cultural, digamos assim, né? Ter essa carga horária e tudo mais. Mas sobrevivi, eu acho que as pessoas, né, conseguem aí passar por isso e alcançar o objetivo aí final. O melhor dia da residência é o último dia? Eu acho que é. Eu acho que é o último dia. Logicamente que existem dias especiais durante a residência, né? O primeiro acesso central, né? Pra cirurgia que você passa e dá certo e você vê que não teve nenhuma complicação. Primeiro pneumotórax que você fez, que você drenou, a primeira cirurgia, a primeira parede que você fechou. Então, pra quem gosta, existem vários momentos, né? Eu lembro que no começo era, sempre foi pesado, mas quando eu entrava no centro cirúrgico era aquele momento que eu falava, não, é isso que eu gosto. Eu entrava no centro cirúrgico e falava, não, é por isso que eu faço tudo lá fora pra entrar aqui. Então, existiam essas recompensas, entre aspas. Logicamente que existiam muitas coisas, negativas. No geral, o ambiente de trabalho não é fácil, né? Você lidar com pessoas diferentes de outros lugares, com diferentes costumes, é difícil. É uma convivência diária, né? Você basicamente vive 2 anos com as mesmas pessoas 24 horas por dia. Então, né? É normal você ter ali alguns problemas. Mas conta um pouquinho pra gente, como é que foi o primeiro dia e o último dia? O primeiro dia, você chega perdido, né? Primeiro que é um lugar novo, né? Na geral, pelo menos... Você chegou mais cedo pra pegar o... Sim, total. A gente chegou 1 semana, mas não foram horas. Foi 1 semana antes. Pra pegar moradia e tal. Pra pegar moradia, porque acho que é o mais fácil de tudo, porque lá tem uma rotatividade muito grande, lá em Botucatu. E segundo, pra pegar o tranco do trabalho mesmo. Ah, então, mas antes do serviço, você já começou a visitar o hospital? Já. Eles, né, o pessoal da cirurgia lá de Botucatu, eu acredito que nas outras casas seja igual, né? Já vão atrás daquelas pessoas que aceitaram a vaga. Aí vai te ligando. Já vão fazendo um grupo e vão convocando o pessoal pra você conhecer o serviço. Na época eu achei, nossa, mas no geral é algo positivo, porque você já chega no primeiro dia de trabalho, já sabe o sistema. Mas você acha que o RMAS tá chamando ali pra te ajudar? Ou não, pra mandar já fuça. Exatamente, mas assim, acredite, é menos pior pra você do que você chegar lá no primeiro dia de paraquedas. Então, a gente já foi convocado, né, entre outras palavras, pra conhecer o serviço. O primeiro dia foi mais tranquilo. Foi mais tranquilo. Já tava adaptado. Logicamente que, né, no final da residência você demora 3 minutos pra dar uma alta. No primeiro dia eu demorava 1 hora. Então, era muito mais lento, né? E eu lembro que eu perguntei pra um R+, assim, isso no mês de abril. Falei, cara, quando você ficou tão rápido? Porque eu via ele evoluindo, assim, numa velocidade da luz, imprimindo prescrição, carimbando, fazendo tudo tão rápido. Eu falei, quando que você ficou rápido desse jeito que eu quero ficar rápido igual? Assim,
lá pra agosto. E aí eu, nossa, tomara que eu esteja, você entende? Era meio que todo dia você querer ficar mais rápida, e acaba virando, aí você se frustra um pouco, você fala, putz, eu tô estudando pra, né, fazer secretariado ali. Empurrar a maca, já sabia os trajetos já faria ali, onde tem menos buraco. Os comandos no MV ali pra fazer tudo mais rápido. Mas é a vida, são etapas da vida. E o último dia, Pia? O último dia, cara, o primeiro dia do meu último estágio, eu prometi pra mim mesma, cara, eu cheguei no último mês da residência, né, o último mês e meio da residência, falei, eu quero que seja perfeito, eu vou dar o meu melhor, assim, eu tive esse pensamento. E eu acho que é o pensamento que eu aconselho a todo mundo a ter, assim, você tem que sair pela porta grande, você tem que dar o seu melhor, não avacalhar, né, já porque é o último estágio, pelo menos eu pensei assim na época, e é um alívio, você fala, cumpri minha missão, acabou. Você sai do hospital, até te dá um pouco de melancolia, né? Porque você passa várias situações ali dentro, né? Você acaba se apegando àqueles corredores, a tudo. Então, é um alívio misturado com um pouco de saudosismo, né? Seria a palavra. Mas e o último dia, assim? Acabou cedo, acabou tarde? Cara, eu resolvi tudo, né? Já tava rápida, que nem meu R+, então eu acabei relativamente rápido. Acabei cedo. Era um dia ambulatorial. Era um dia que eu passava visita e era, acho que uma sexta-feira. Então, sexta-feira, passou a segunda visita do dia, tudo redondo. Passa o plantão para quem vai estar no final de semana e vai para casa. Então, eu lembro que eu, né, já cronometrando os minutos, tudo, deixei tudo redondo, nenhum paciente dando BO, né, porque nunca faltava aquele paciente que nos 5 minutos de você ir embora dava algum problema. E cheguei em casa em paz, assim, deu até uma falta de você falar, putz, amanhã eu não tenho que voltar. Mas teve festa, alguma coisa, Pia, não? O pessoal organizou alguma coisa, uma despedida? Foi antes, eu acho que, se eu não me engano, foi um pouquinho antes, né? A gente acabava em fevereiro, final de fevereiro, acho que foi no meio de fevereiro, né? A festinha, né? A última confraternização. Mas foi assim, foi um alívio. Foi, eu acho que missão cumprida. Se você me pergunta, passaria por tudo isso de novo? Pensaria 2 vezes. Não, mas assim, você escolheria de novo. Obviamente tem que fazer uma residência, mas você escolheria cirurgia de novo? Eu acho que hoje, por saber né, o que a cirurgia me proporcionou hoje em dia, eu dar aula daquilo que eu gosto, eu acho que sim. Eu acho que minha resposta seria sim. Eu acho que me proporcionou um conhecimento muito grande, não é cirúrgico, como eu disse, né? Essas grandes casas a gente não sai operando tudo, mas o conhecimento clínico cirúrgico a bagagem ali, né? É muito grande. Então eu acho que eu faria de novo. Talvez entraria com uma outra mentalidade, né? Com os pés mais na terra, sabendo, né? Se eu pudesse, né, dar um conselho para aquela Pia lá do passado, talvez seria o único conselho e um pouco mais forte, digamos assim. Mentalmente? Mentalmente, porque você precisa ir, a saúde mental na residência, principalmente de cirurgia geral, tem que estar muito bem, muito redonda. Boa, não, excelente. Bom, considerações finais, Juan? Eu acho que basicamente, a gente consegue, junto nesse podcast, a gente conseguir evidenciar e viver mais ou menos como que uma jornada de residência de cirurgia. Isso. Né? Eu acho que a Pia transmitiu bem os pontos positivos, os pontos negativos, não só de fazer em Botucatu, mas de uma residência como tal de cirurgia, né? Exatamente, e se alguém está em dúvida, eu aconselho muito fazer em Botucatu, porque eu acho que é uma grande escola que tem muito ainda a ensinar aí pro pessoal. Boa. Mensagens finais, Pia? Eu acho isso, pessoal, né, para vocês, para quem já vai começar a residência de cirurgia e com a mente super focada, saber que não é fácil, mas a frase que me disseram, que faz todo sentido, tem dia para começar, tem dia para terminar, e sempre darem o melhor, assim, sempre fazerem, né, tentarem fazer o melhor pelo paciente, mesmo com cansaço físico. A esperança desses pacientes, né, nessas grandes escolas, no SUS no geral, logicamente que qualquer paciente, mas no SUS, você é a esperança desse paciente. Então facilitem as coisas, ajudem na medida do possível, façam esse a mais e aproveitem, né? É uma etapa que passa e depois a gente sente até, entre aspas, saudade, né? Não é tão real, mas tem alguns momentos que a gente sente saudades. Bom, eu acho que a mensagem aqui que a gente pode tirar... Resiliência. Resiliência é importante e que vale a pena você também, é uma mensagem que acho que a gente não abordou tanto, mas vale a pena você tentar fazer o seu melhor ali na residência, então ser um residente padrão,
entender ali um ponto crucial que a Pia falou, que muitas vezes a gente esquece, não só durante a residência, mas durante o nosso trabalho, durante os plantões, é que para você ali, aquele atendimento, pode ser só mais um paciente. Ali pode ser só mais uma cirurgia, pode ser só mais um raio-x, só mais um procedimento que você vai fazer, mais uma punção. Mas para quem está deitado ali, para quem está sentado do outro lado da maca, ou do outro lado da mesa, é o procedimento. Sim. É a punção. Então, se você negligenciar, se você for negligente, para você ali, talvez possa passar batido. Sim. Mas pode gerar uma repercussão para o paciente, para o resto da vida, para os familiares. Então, acho que é importante a gente, como médico, e durante a residência acontece muito, mas tem muitos médicos que fazem cargas exaustivas de plantão e que acabam colocando, às vezes, não por mal, mas colocando só como mais uma pessoa, mais um paciente, mais um número. E aí, não que, poxa, todo mundo aqui que já passou por cargas exaustivas já pensou assim, mas a gente que é um pouco mais velho, a gente que já vivenciou e hoje em dia eu recomendo é isso, que vocês tragam mais humanidade dentro do seu atendimento, dentro da sua residência, dentro do seu dia a dia, e tratem realmente como uma vida. Tratem como realmente ali, como se fosse alguém da sua família, que eu tenho certeza que você vai trazer mais humanidade e que vai fazer a diferença. Lembra que, pelo menos dentro do SUS, o elo frágil é sempre o paciente. Sim. E Então, você tem tudo não acessível, né, em 100% das ocasiões, mas tudo tá mais perto de você, né? Tipo, dá aquela corrida ali na tomografia, tenta encaixar o exame. Tipo, se você falar, vai fazer diferença pro paciente, um dia a menos de internação para ele. Então, eu acho que faz a diferença mesmo. Total. Né? Colocar o paciente acima do seu cansaço físico. Que o cansaço vai existir, mas se a gente poder fazer esse a mais, acho que vai fazer e valer às vezes, a pena. por exemplo, você tá cansado, aí você vê o paciente reclamando. Aí você fala, putz, o paciente reclamando. Mas, cara, às vezes ele tá com uma dor tão absurda, ou ele ficou tantos meses na fila, e a chance dele, então lembra, o elo fraco da relação é sempre o paciente. E você escolheu estar ali. Tá? Então, assim, todo mundo que é médico, a gente gosta de trazer esse papo descontraído, mas eu acho que vale essa lição aí que é importante. Então, entendam sua responsabilidade como médico e assumam ela e tentem desempenhar da melhor forma possível. Show? Isso aí. Boa, perfeito. Perfeito, gente. Bom, era esse papo que a gente queria trazer. Acho que foi muito engrandecedor. Obrigado, Pia, de contar um pouco da sua história aí. A gente vivenciou perto. Não lembrava, assim, que você tinha tanto saudosismo aí. Nem tanto, Botucatu, nem né, Pia? tanto. Ficou até Vale a pena voltar lá. Não. Vamos fazer uma visita ali. Eu acho que Manda um 2 beijo aí anos, pros seus chefes. 2 anos foram suficientes. Muito obrigada a todos. Mas Boa. realmente eu recomendo aí. Quem Tem tem algum dúvida, chefe, última mensagem, tem algum chefe que ficou marcado na sua mente de maneira positiva? de maneira positiva. Cara, um chefe que a gente perdeu há pouco tempo aí, que foi o Dr. Fernando Zambonini, aí ele deu a vida por aquele lugar, era aquele chefe que sempre tinha um tom de voz pleno, Ameno. Tranquilo, tava lá todos os dias, cirurgia que aparecia, cirurgia que ele ia dar, ajudava, ensinava, então foi uma grande perda aí pra Unesp, mas é um cara que deixou seu legado aí pra gente. Show, então, legal, bacana. Gente, é isso, encerrando mais um episódio aqui do R0 Cast, obrigado pela sua presença aqui, por você ter disponibilizado esse tempo, espero que tenha acrescentado no seu dia e até a próxima. Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau.